Você já parou para pensar como a vida de uma pessoa pode ser completamente transformada por um único momento, um instante que muda tudo para sempre? A história de Batseba é exatamente assim. Muitas vezes, quando ouvimos o nome dela, a associamos imediatamente a escândalo, adultério e tragédia. Mas será que é só isso? Será que essa mulher que atravessou dor, perdas e culpa ficou marcada apenas por seus erros? Ou será que existe uma dimensão mais profunda, um caminho de redenção que poucos conhecem e que pode nos ensinar mais sobre a graça de Deus do que imaginamos? O relato de Batseba é um dos mais intensos da Bíblia. De um lado, temos o rei, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que em um momento de fraqueza cai em pecado. Do outro, temos uma mulher que não pediu para ser parte dessa história, mas que foi arrastada para o centro de uma das maiores crises espirituais e políticas de Israel. E no meio disso tudo, uma tragédia. O marido fiel, Urias, traído e morto injustamente. Parece o roteiro de um drama que termina em ruínas, mas o surpreendente é que Deus escreve capítulos que ninguém poderia imaginar. Ao olhar para Batseba, não vemos apenas a mulher envolvida no adultério. Vemos uma esposa que perdeu o marido da forma mais cruel. Vemos uma mãe que teve de enfrentar a dor indescritível de enterrar seu próprio filho. Vemos uma pessoa marcada pelo julgamento e pelas consequências do pecado, mas também visitada pela graça, pela restauração e pela promessa. Porque dessa mesma mulher nasceu Salomão, o rei mais sábio que Israel já conheceu, e foi através da sua descendência que a linhagem de Jesus foi preservada. Ou seja, até mesmo em meio ao caos, Deus estava costurando um plano maior. E aqui está um detalhe poderoso. A Bíblia não esconde essa história. Ela não apaga os erros, não romantiza os fatos. Pelo contrário, ela expõe a fraqueza humana para revelar a grandeza do perdão divino. Isso porque a vida de Batseba não é apenas sobre tragédia, mas sobre transformação. É um testemunho de que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus e de que até as marcas mais dolorosas podem ser transformadas em propósito eterno. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu definido pelos seus erros, pelos olhares de julgamento ou pelas tragédias que marcaram sua história? Quantas vezes acreditou que seu passado anulava qualquer chance de recomeço? A vida de Batseba prova exatamente o contrário. Ela mostra que a última palavra não vem do pecado, nem da dor, nem da vergonha, mas de Deus. Ele é capaz de escrever uma nova história, mesmo quando tudo parece perdido. Mas antes de chegar ao ponto da restauração, é preciso mergulhar fundo nesse drama. É preciso enxergar cada detalhe, cada queda, cada consequência e cada promessa que se desenrola diante de nós. Porque quanto mais entendemos a profundidade da dor, mais conseguimos compreender a grandeza da graça. E é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. Caminhar juntos pela trajetória de Batseba, da tragédia à redenção. Você vai perceber que essa não é apenas uma história sobre o passado, mas uma mensagem viva para o presente, para a sua vida, para as suas feridas e para os seus recomeços. E se essa história já começou a mexer com você de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito importante. Se essa mensagem já trouxe reflexões para o seu coração, deixe agora o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto pequeno na tela, é uma forma de fortalecer esse trabalho, de mostrar ao YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas que também precisam ouvir sobre esperança, perdão e recomeço. E eu quero ouvir você também. Compartilhe aqui nos comentários. Você já passou por momentos em que se sentiu marcado por erros, julgamentos ou tragédias, mas encontrou em Deus uma chance de recomeço? Escreva com sinceridade, porque sua experiência pode se tornar um testemunho poderoso para outros que vão ler. Se preferir, apenas comente: eu já senti isso.
Isso já será um sinal de que a palavra encontrou espaço no seu coração. E, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever. Fazendo isso, você não só garante que vai receber cada nova história, cada nova reflexão e cada nova palavra de esperança, mas também se junta a uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca de fé, transformação e renovação da vida. Então, antes de continuarmos a mergulhar mais fundo na história de Batseba, clique no botão de inscrição, ative as notificações e venha caminhar conosco nessa jornada. Porque o que vem a seguir vai tocar ainda mais o seu coração e mostrar como Deus é capaz de transformar até as marcas mais dolorosas em sinais de vitória. Imagine Jerusalém numa tarde silenciosa, quando o calor do deserto fazia as ruas quase vazias e apenas alguns passos ecoavam entre as pedras antigas. Era uma cidade sagrada, centro do povo de Israel, palco de tantas vitórias, guerras e momentos que marcaram para sempre a história da fé. Dentro das muralhas, cada detalhe respirava a presença de Deus. Cada canto carregava lembranças de promessas cumpridas e alianças eternas. Mas é justamente nesse cenário, onde o sagrado deveria se sobrepor ao humano, que surge uma narrativa marcada por desejo, tragédia e redenção. Batseba, a mulher cujo nome se tornaria sinônimo de dor e esperança, vivia sua vida sem imaginar que estava prestes a ser arrastada para uma história que atravessaria séculos. Ela não pediu para ser lembrada assim, não buscou ser envolvida nos escândalos da realeza, mas foi seu destino estar no lugar certo, ou errado, na hora em que os olhos do rei Davi se fixaram nela. A Bíblia nos mostra em detalhes que a vida não é feita apenas de escolhas próprias, mas também das escolhas que outros fazem ao nosso redor. Quem nunca sentiu o peso de algo que não controlava, mas que mudou sua vida para sempre? O texto sagrado descreve que Davi, no auge do seu reinado, deixou-se levar pelo desejo quando viu Batseba se banhando. Aquela cena, que poderia ser apenas mais uma tarde em Jerusalém, tornou-se o início de uma sequência de acontecimentos que mudariam para sempre a história do trono de Israel. O rei, ungido por Deus, vencedor de Golias, o homem segundo o coração do Senhor, agora tomava uma decisão que seria lembrada como uma das maiores manchas de sua trajetória. Não é impactante pensar que até mesmo os mais fortes, os mais respeitados, podem ser vencidos por suas próprias fraquezas? Mas antes de mergulharmos nesse ponto, é essencial olhar para Batseba com humanidade. Muitos a reduzem a uma personagem secundária, quase silenciosa na narrativa, mas sua presença é carregada de simbolismo. Ela era a esposa de Urias, um homem justo, leal ao exército de Davi, um guerreiro que colocava sua vida em risco pelas batalhas do rei. A posição de Batseba era de honra, mas também de fragilidade, pois naquela cultura a mulher era profundamente ligada ao nome e à honra do marido. O que aconteceria com ela, portanto, não seria apenas uma consequência pessoal, mas também um reflexo público de algo muito maior. E aqui surge uma reflexão profunda. Quantas vezes carregamos fardos por decisões que não foram nossas? Quantas vezes a marca da tragédia nos atinge mesmo quando não fomos os responsáveis diretos? A história de Batseba é também a história de milhares que, em silêncio, enfrentam as consequências de pecados, erros e injustiças que não partiram delas, mas que se tornaram parte de suas vidas. O encontro entre Davi e Batseba, que começa com desejo e poder, não demoraria a se transformar em tragédia. O adultério cometido em segredo se transformou em uma sequência de decisões ainda mais graves. A tentativa de encobrir o erro, a manipulação da situação e, por fim, o assassinato de Urias, marido de Batseba. O rei, em sua fragilidade, mostrou que o pecado nunca vem sozinho.
ele sempre traz consequências que se multiplicam. A vida de Batseba foi marcada por essa cadeia de tragédias. Ela perdeu seu marido, viu sua honra manchada e carregou a dor de uma história que parecia não ter saída. E, no entanto, mesmo dentro desse cenário de queda e dor, a Bíblia nos mostra algo maior. O mesmo Deus que permitiu que a verdade viesse à tona por meio da voz profética de Natã, também seria o Deus capaz de reescrever a história de Batseba. A tragédia não seria sua última palavra. Ela, que poderia ter sido apenas lembrada como a mulher do pecado, seria colocada por Deus em uma posição única, mãe de Salomão, aquele que herdaria o trono de Davi e daria continuidade à linhagem que chegaria até Jesus Cristo. Isso nos leva a uma pergunta poderosa. Até onde as marcas da nossa vida podem ser transformadas por Deus? Será que aquilo que hoje parece ser apenas dor e vergonha pode, no futuro, se tornar testemunho e redenção? A vida de Batseba responde que sim. Deus não apaga o passado, mas é capaz de dar a ele um novo significado, de transformar tragédia em promessa, dor em propósito, lágrima em herança. E talvez seja exatamente por isso que precisamos olhar para essa narrativa não apenas como um escândalo antigo, mas como um reflexo do que todos nós vivemos. Porque em algum momento, cada um de nós já se viu no lugar de Batseba, carregando consequências de erros que não pedimos, enfrentando dores que não escolhemos. E assim como ela, podemos descobrir que a última palavra nunca será a tragédia, mas sim a redenção que Deus pode escrever sobre a nossa história. Quando pensamos em Davi, logo nos vem à mente o jovem pastor que derrotou Golias, o guerreiro corajoso que venceu batalhas impossíveis e o rei que consolidou o trono de Israel. Ele era o homem que tocava a harpa para acalmar o coração do rei Saul, o escolhido por Deus, o poeta dos Salmos que até hoje consolam e fortalecem milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas é justamente nesse ponto que a narrativa da vida real nos surpreende. O mesmo homem, segundo o coração de Deus, também se tornou protagonista de um dos episódios mais sombrios da história bíblica. Isso quebra nossa expectativa, porque esperamos dos grandes heróis apenas grandeza, mas a Escritura faz questão de nos mostrar que até eles são humanos, vulneráveis e falhos. O encontro de Davi com Batseba não foi apenas um deslize momentâneo. Ele foi construído sobre uma decisão pequena, mas cheia de consequências. Permanecer em Jerusalém quando deveria estar no campo de batalha com seu exército. É quase como se a Bíblia nos alertasse sobre os momentos de acomodação, quando deixamos de estar onde deveríamos e abrimos espaço para tentações que mudam o rumo da nossa vida. O texto bíblico é direto. Numa tarde, Davi se levantou de sua cama, foi passear pelo terraço e de lá viu uma mulher muito formosa se banhando. Não foi um acidente qualquer, foi um olhar prolongado, um desejo alimentado e uma decisão tomada. Quem nunca passou por isso? Aquele instante em que um simples olhar poderia ser desviado, mas escolhemos permanecer e desse permanecer nasce o tropeço. Batseba, por sua vez, não tinha controle sobre o olhar do rei. Ela estava apenas vivendo sua rotina, cumprindo os rituais de purificação exigidos pela lei, e de repente se vê chamada ao palácio. A posição de Davi como rei não lhe dava apenas autoridade política, mas também um peso espiritual sobre o povo. Quando ele a chama, não há espaço para resistência. É como se a narrativa nos obrigasse a encarar uma realidade dura. A diferença de poder entre eles era tão grande que a decisão de Davi praticamente anulava qualquer possibilidade de escolha para Batseba. Isso nos faz refletir sobre quantas vezes pessoas em posições de poder usam sua influência para manipular, conquistar e até destruir a vida de outros. O adultério acontece. E como se não bastasse, Batseba engravida. Agora, aquilo que poderia ter ficado escondido, envolto em silêncio,
se torna impossível de ser ocultado. O pecado traz à luz aquilo que os homens tentam esconder. Davi, em sua tentativa de evitar o escândalo, chama Urias de volta do campo de batalha. Ele acredita que o guerreiro, ao se deitar com sua esposa, encobriria o erro. Mas Urias, com uma integridade que nos choca até hoje, recusa-se a dormir em sua própria casa enquanto seus companheiros de exército estão em guerra. Ele dorme à porta do palácio, fiel ao dever, fiel à honra, fiel à missão. Você percebe a ironia? O rei, ungido por Deus, falhando em sua missão, enquanto o soldado comum, que nem sequer tinha as mesmas responsabilidades espirituais, mostra-se justo e íntegro. É como se Deus estivesse nos mostrando, em contraste, a profundidade da queda de Davi. Diante dessa fidelidade inesperada, Davi toma uma decisão ainda mais sombria. Escreve uma carta, sela-a e a entrega nas mãos do próprio Urias, enviando-o de volta ao campo de batalha. Nessa carta estava sua sentença de morte. Urias deveria ser colocado na frente da luta e abandonado para que caísse diante do inimigo. O rei, aquele que deveria proteger seu povo, agora tramava a morte de um inocente. Urias morre e Batseba se torna viúva. Pouco tempo depois, Davi a toma como esposa, e aos olhos de muitos, o problema parecia resolvido. Mas aos olhos de Deus, nada estava encoberto. Essa parte da história é um soco no estômago, porque nos mostra que não existe pecado sem consequência. Não importa quão poderoso seja quem o comete. O pecado de Davi não foi apenas uma falha moral. Foi uma transgressão que envolveu abuso de poder, adultério, mentira e assassinato. E Batseba, que começou como uma vítima arrastada pela decisão do rei, agora carregava também a dor da perda e o peso de ser lembrada como a mulher que entrou para a história do trono, manchada pela tragédia. Mas mesmo nesse cenário, Deus estava escrevendo algo maior. A palavra do Senhor nos mostra que Ele não ignora o clamor dos inocentes, não fecha os olhos para o pecado, nem permite que a injustiça seja a última palavra. Por isso, enviaria o profeta Natã para confrontar Davi, trazendo à luz o que estava escondido. E é aí que a história começa a virar, mostrando que a tragédia não é o fim, mas o início de um processo de restauração. O palácio de Davi já estava mergulhado em silêncio quando o profeta Natã atravessou seus corredores. Ele não vinha com presentes, não trazia boas notícias, tampouco buscava favores do rei. Vinha com uma mensagem que queimava em seus lábios como fogo, uma palavra que não poderia ser calada, porque era do próprio Deus. Natã não começou de forma direta. Ele contou uma parábola. E que parábola? Falou de dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois. O pobre tinha apenas uma cordeirinha, criada dentro de casa, alimentada como filha, amada como parte da família. Mas, quando um viajante chegou à casa do rico, em vez de pegar de seu próprio rebanho, ele tomou a cordeirinha do pobre e a serviu ao visitante. Davi, ouvindo essa história, inflamou-se de indignação. Como juiz de Israel, ele tinha senso de justiça, sabia pesar causas e julgar questões. Ele ergueu a voz e disse: "Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. E por ter feito tal coisa e não ter tido compaixão, restituirá 4 vezes a cordeirinha." Era como se o próprio Davi estivesse pronunciando sua sentença sem perceber. E então, em um momento de cortar a alma, Natã apontou o dedo e disse: "Esse homem é você." Silêncio, um silêncio pesado, quase palpável. Imagine o coração de Davi naquele instante. O rei, que parecia ter ocultado bem seus passos, agora se via despido diante da verdade divina. Não havia como fugir. Não havia como justificar. A palavra do Senhor desmascarava tudo. Esse é um ponto que mexe profundamente com a gente. O pecado pode estar escondido dos homens, mas nunca fica oculto aos olhos de Deus.
Ele vê quando ninguém mais vê. Ele ouve o que é sussurrado em segredo. Ele conhece os pensamentos mais profundos que tentamos esconder até de nós mesmos. Natã não apenas expôs o pecado, mas anunciou suas consequências. Disse que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, que do próprio lar dele se levantaria desgraça, e que, embora Deus não o tirasse do trono, o preço de seu pecado seria sentido por gerações. Era um juízo pesado, e não se tratava apenas de castigo, mas de disciplina divina, uma maneira de mostrar que a transgressão de um rei ungido do Senhor não poderia ser ignorada. E é nesse ponto que entendemos: Deus não relativiza o pecado. Ele não negocia a santidade. Ele não é parcial com seus escolhidos. O mesmo Deus que levanta é o Deus que corrige. E Davi, o que fez diante desse confronto? Ele poderia ter mandado prender Natã, poderia ter negado, poderia ter endurecido o coração como Saul havia feito. Mas não. Davi quebrou-se. Ele confessou: pequei contra o Senhor. Essa confissão curta, simples e direta ecoa até hoje como um exemplo de rendição. Não há justificativas, não há desculpas, não há tentativa de colocar a culpa em Batseba, em Urias ou nas circunstâncias. Ele reconhece: foi contra o Senhor que pecou. Essa é a diferença entre alguém que cai e se perde e alguém que cai e se levanta. Davi nos mostra que, por maior que seja o pecado, sempre existe um caminho de arrependimento. E foi desse arrependimento que nasceu um dos salmos mais conhecidos e profundos da Bíblia, o Salmo 51. Ali, Davi abre o coração diante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. É como se o rei, despido de todo orgulho, rogasse por uma segunda chance, por um recomeço, por uma nova oportunidade de andar em fidelidade. Agora pense comigo: quantas vezes nós também precisamos desse mesmo clamor? Quantas vezes já nos vimos esmagados pelo peso de erros que não conseguimos mais consertar? Davi nos mostra que existe um lugar seguro para confessar e buscar perdão: a presença de Deus. E essa lição, vinda de alguém que conheceu tanto a vitória quanto a queda, é uma mensagem de esperança para todos nós. No entanto, o arrependimento não apagou todas as consequências. O filho de Davi e Batseba, fruto daquela união marcada pelo pecado, adoeceu gravemente. O rei jejuou, orou, se prostrou em terra, clamando pela vida da criança. Mas Deus, em sua soberania, não respondeu como Davi esperava. O menino morreu. E ali, mais uma vez, a dor invadiu o palácio. Batseba chorou como mãe, Davi chorou como pai. Não havia coroa que os livrasse da realidade. Esse episódio nos mostra algo profundo. Deus perdoa o pecado, mas não nos livra necessariamente das consequências dele. E é nesse ponto que vemos a mão de Deus transformando tragédia em esperança. Porque após esse período de luto e dor, Batseba concebeu outro filho, Salomão. E o texto nos diz que o Senhor o amou. Você percebe a força desse detalhe? O filho que nasce depois do arrependimento recebe um selo do amor de Deus. Salomão, que viria a ser um dos maiores reis da história de Israel, é fruto da misericórdia. É como se Deus dissesse: o pecado não terá a última palavra. Minha graça escreverá o final dessa história. Depois de todo o peso que caiu sobre a casa de Davi, algo extraordinário começou a surgir como um raio de luz em meio às trevas. Salomão nasceu, e com ele veio não apenas a continuidade da linhagem real, mas também a prova viva de que a graça de Deus é capaz de transformar um cenário de dor em uma história de redenção. Imagine a cena. O palácio que havia sido tomado pelo choro da perda, agora se enchia com o som de um bebê chorando pela primeira vez, trazendo vida, esperança e a promessa de um futuro. O texto bíblico deixa claro que o Senhor amou Salomão, e esse detalhe muda tudo, porque não era apenas o nascimento de mais um filho de Davi, mas o nascimento de alguém
que carregaria um selo de amor especial. Isso nos mostra que, mesmo quando os nossos erros parecem irreparáveis, Deus pode reescrever nossa história com páginas de graça, e veja como isso é profundo. A mulher que havia sido marcada pelo adultério, pela perda e pela dor, agora se tornava mãe de um menino que seria lembrado por sua sabedoria, por sua riqueza e por seu papel central no plano divino. Batseba, antes vista como a causa de escândalo, agora se tornava um instrumento da promessa. Essa transição mostra que Deus não define ninguém pelo pior capítulo de sua vida. Ele tem poder de nos conduzir a novos começos. Quantas vezes não carregamos culpas, marcas ou rótulos por erros do passado? Quantas vezes não sentimos que o peso da nossa história nos impede de sonhar com o amanhã? Mas quando olhamos para Batseba e Salomão, entendemos que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer queda. Salomão cresceu debaixo do olhar de sua mãe e da orientação de Davi. Podemos imaginar Batseba cuidando dele com zelo dobrado, talvez com aquele sentimento de que Deus havia lhe dado uma segunda chance. Cada passo daquele menino deveria ter sido um lembrete de que por trás de toda a tragédia ainda havia um Deus escrevendo uma narrativa de restauração. E isso também nos faz refletir. Quantas vezes aquilo que mais nos doeu se torna mais tarde o lugar de onde Deus levanta algo grandioso? É como se ele dissesse: aqui onde você chorou, aqui mesmo vou plantar uma vitória que será lembrada por gerações. O tempo passou e Salomão foi crescendo em sabedoria e graça diante de Israel. Davi, já mais velho, precisava pensar em sua sucessão. E é nesse ponto que a figura de Batseba volta a ganhar força dentro da história bíblica, porque não era óbvio que Salomão seria o sucessor. Ele tinha outros irmãos mais velhos com direito legítimo ao trono. Adonias, por exemplo, chegou a se autoproclamar rei, reunindo seguidores e buscando garantir para si a coroa. Mas Deus tinha outros planos. E nesse cenário de intriga e tensão, foi justamente Batseba quem se levantou como intercessora de seu filho. Com coragem, ela entrou diante de Davi, já debilitado, e lembrou-lhe da promessa de que Salomão seria o próximo rei. Ela não apenas reivindicou, mas confiou no propósito divino. E Davi, confirmando essa palavra, ordenou que Salomão fosse ungido diante de todo o povo. O que parecia improvável aconteceu. O filho marcado pela tragédia agora se tornava o rei de Israel. É impossível não perceber a mão de Deus em tudo isso. Ele não apenas restaurou a honra de Davi, mas também deu a Batseba um lugar de honra como mãe do rei. Essa transição é extremamente poderosa, porque mostra que o mesmo Deus que confronta o pecado é o Deus que garante que a promessa não seja quebrada. Ele é justo, mas também é misericordioso. Ele disciplina, mas também restaura. A vida de Batseba e Salomão é uma prova viva de que o fim da história não é definido pelo nosso erro, mas pela graça que nos alcança. E quando pensamos nisso, somos convidados a olhar para as nossas próprias vidas e perguntar: será que não estamos deixando o passado ditar aquilo que Deus ainda quer fazer em nós? Se Deus pode pegar uma mulher envolta em tragédia e transformá-la em mãe de um dos reis mais célebres da história, por que Ele não poderia transformar também a sua dor em bênção? Essa é a força dessa narrativa. Não importa onde você caiu, importa quem está pronto para levantar você. E é justamente aí que reside a beleza da redenção. Quando Salomão finalmente assumiu o trono, o que aconteceu com Batseba? Essa é uma parte muitas vezes esquecida da narrativa, mas que nos revela a grandeza da redenção e o cuidado de Deus em restaurar não apenas uma vida, mas também a dignidade de alguém que havia sido profundamente ferido pela tragédia. A Bíblia nos mostra que Batseba não desapareceu na sombra da história. Ao contrário, ela permaneceu como uma figura de influência dentro da corte. Imagine a cena. Aquela que fora olhada com desprezo por muitos agora tinha um lugar de honra,
como a mãe do rei. E esse detalhe é mais do que histórico, é profundamente simbólico. Significa que Deus não apenas perdoa, mas também restaura a honra, devolve o valor e coloca em evidência aqueles que foram marcados pela dor. É fascinante perceber como o relacionamento entre Batseba e Salomão se tornou um retrato da graça. Em 1 Reis, há um episódio marcante que mostra isso. Adonias, o irmão de Salomão, pede a Batseba que interceda por ele diante do rei. E quando Batseba entra na presença de seu filho, Salomão não apenas a escuta, mas se levanta do trono, vai ao seu encontro e manda preparar um assento para que ela se sente à sua direita. Pense bem. Em uma cultura onde as mulheres eram frequentemente relegadas ao segundo plano, o rei mais sábio que já existiu decide colocar sua mãe em um lugar de autoridade, de honra e de proximidade. Isso não é apenas um gesto de respeito humano, mas também uma confirmação espiritual de que a história dela havia sido reescrita por Deus. A imagem de Batseba sentada à direita de Salomão é poderosa, porque simboliza não apenas a restauração de sua posição, mas também a revelação de que o amor de Deus é capaz de transformar as narrativas mais dolorosas em testemunhos de vitória. E aqui está algo que precisamos refletir. Quantas vezes nós mesmos, depois de um erro ou de um momento de queda, acreditamos que nunca mais seremos olhados da mesma forma? Quantas vezes sentimos que a vergonha será eterna? Mas essa cena nos mostra que o Senhor pode virar a página de tal maneira que aqueles que antes nos criticavam são obrigados a reconhecer que a mão de Deus está sobre nós. Outro aspecto fascinante é perceber como Batseba, que havia sido lembrada por sua tragédia, passou a ser lembrada por sua sabedoria e pela forma como ajudou a consolidar o reinado de Salomão. Ela não foi apenas uma figura decorativa no palácio. Ela se tornou conselheira, presença de confiança e parte ativa da continuidade da promessa de Deus para Israel. E é exatamente aí que enxergamos a beleza da redenção. Aquilo que parecia ser uma cicatriz eterna foi transformado em marca de autoridade. Essa transformação nos lembra que ninguém está condenado a viver para sempre sob o peso do passado. Se Batseba, que foi marcada por um adultério escandaloso e pela perda de um filho, pôde se tornar mãe de um rei e assentar-se em lugar de honra, então qualquer um de nós pode experimentar a mesma graça. Deus tem o poder de mudar reputações, restaurar famílias e transformar lágrimas em cânticos de vitória. O que aconteceu com ela não foi apenas uma mudança de status social, foi uma mudança espiritual, um testemunho eterno da misericórdia divina. E não é isso que todos nós desejamos? Ser lembrados não pelo que erramos, mas pelo que Deus fez em nós e através de nós. Essa história nos mostra que é possível. Talvez você que está ouvindo já tenha sentido o peso de julgamentos, já tenha carregado marcas que pareciam impossíveis de apagar. Mas quando vemos Batseba no trono ao lado de Salomão, somos lembrados de que Deus é especialista em reescrever histórias. E aqui vai um convite especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você consegue sentir a esperança de que Deus também pode transformar sua vida e lhe devolver honra, comente aqui embaixo a frase: minha história será restaurada. Escreva isso como um ato de fé, declarando que, assim como ele fez com Batseba, ele também pode fazer com você. O mais impressionante em toda essa trajetória é perceber como, apesar da tragédia e da vergonha, Deus escolheu justamente Batseba para ser um elo essencial na linhagem messiânica. Isso é algo que muitos esquecem ou ignoram, mas quando abrimos o Evangelho de Mateus, encontramos o nome dela na genealogia de Jesus. Pense por um instante no peso desse detalhe. Em uma cultura em que raramente os nomes das mulheres eram citados em registros oficiais, Batseba aparece. E não apenas como um detalhe secundário, mas como parte da linhagem que culminaria no nascimento do Salvador.
Isso é extremamente significativo, porque nos mostra que Deus não apaga as histórias humanas, mas as redime, transformando até mesmo o que parecia imperdoável em instrumento de sua promessa eterna. Se lembrarmos, a genealogia de Cristo está repleta de pessoas que, aos olhos humanos, poderiam ser consideradas inadequadas. Raabe, a prostituta de Jericó. Rute, a estrangeira moabita. Tamar, que teve sua história marcada por escândalo e engano. E entre elas, Batseba, cuja vida foi atravessada por pecado, dor e tragédia, mas também por perdão, restauração e graça. Cada nome dessa lista é como um lembrete poderoso de que a vinda de Jesus não foi reservada aos perfeitos, mas construída a partir de pessoas reais, com falhas, lutas e marcas, exatamente como eu e você. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não esconde as feridas, mas as transforma em testemunho. Imagine o impacto disso para os primeiros cristãos que ouviam essas histórias. Saber que o Filho de Deus, o Messias prometido, trazia em sua genealogia pessoas que carregavam passados complicados, histórias de dor e momentos de queda era revolucionário. Mostrava que ninguém estava fora do alcance da graça. Mostrava que o amor de Deus era tão profundo e abrangente que poderia incluir na sua própria história aqueles que haviam sido rejeitados, criticados e até mesmo condenados pelos homens. Aqui está um ponto que precisa ser sublinhado. Batseba não é lembrada apenas por seu erro ou pela tragédia que viveu, mas por ser mãe de Salomão e, mais adiante, parte do fio que levaria ao nascimento de Jesus Cristo. Isso significa que sua vida foi completamente redefinida. A mulher que muitos poderiam ter associado à vergonha, ao pecado ou ao escândalo, passou a ser lembrada como parte da promessa. Deus pegou o que era motivo de acusação e transformou em motivo de glória. Essa verdade é tão atual quanto naquela época. Quantas vezes nós mesmos carregamos o peso do passado, acreditando que nossas falhas nos desqualificam para os planos de Deus? Quantas vezes olhamos para nossa própria história e pensamos, é tarde demais, já estraguei tudo. Mas quando olhamos para Batseba, vemos que não é assim que Deus trabalha. Ele pega as partes quebradas da nossa vida e as transforma em peças fundamentais do seu plano perfeito. Ele não descarta ninguém. Ao contrário, ele inclui, ele resgata, ele dá novo significado. Isso deveria nos encher de esperança, porque se Deus usou uma mulher marcada por escândalo para estar entre os antepassados de Cristo, então Ele também pode usar você. Não importa o que você viveu, não importa quantas vezes você caiu, não importa o que disseram a seu respeito. Se você entregar sua vida ao Senhor, Ele pode redimir sua história, dar-lhe um novo propósito e fazer de você um testemunho vivo do seu poder transformador. E, pensando nisso, eu quero que você reflita profundamente. Qual parte da sua vida você ainda acha que Deus não pode restaurar? Qual área você ainda acredita que está manchada demais para ser usada por Ele? A genealogia de Jesus, onde Batseba aparece, nos responde claramente: não existe nada que esteja fora do alcance da graça de Deus. Ele pode usar tudo, inclusive aquilo que parecia perdido, para cumprir promessas maiores do que você imagina. Se essa mensagem falou com você até aqui, escreva nos comentários a frase: minha linhagem é de vitória. Ok? Declare isso como uma verdade profética sobre a sua vida, porque quando entregamos nossa história ao Senhor, Ele transforma cada detalhe em parte do seu plano eterno. Há um momento na vida de Batseba em que tudo começa a mudar de forma ainda mais profunda. Se antes ela tinha sido marcada por tragédia e dor, agora ela passa a viver o peso da responsabilidade e da promessa. Como mãe de Salomão, não apenas um filho amado, mas o herdeiro escolhido por Deus para ocupar o trono de Israel, Batseba assume uma posição que ninguém poderia imaginar no início da sua história.
Pense no contraste. A mulher que havia sido envolvida em um escândalo agora se tornava mãe de um rei. E não de qualquer rei, mas do homem mais sábio que já viveu, aquele cuja sabedoria seria conhecida até os confins da terra. Essa virada de vida é um retrato perfeito daquilo que só o Senhor pode fazer. Transformar dor em propósito, vergonha em honra, queda em degrau para algo maior. E aqui precisamos entender um detalhe poderoso. A Bíblia nos mostra que mesmo após a morte de Davi, Batseba continuou sendo uma figura de grande influência. Ela aparece no livro de Reis, conversando com o profeta Natã e intercedendo por seu filho Salomão, garantindo que a promessa feita por Davi seria cumprida. Isso nos mostra que sua história não terminou no momento da tragédia, nem mesmo quando deu à luz. Sua presença permaneceu firme como uma mulher que aprendeu a confiar em Deus e a lutar pelo destino que ele havia determinado. A voz dela tinha peso no palácio, não porque vinha carregada de poder humano, mas porque estava sustentada pela mão de Deus. Agora imagine o que isso significa em termos espirituais. Quantas vezes nós mesmos carregamos marcas do passado, acreditando que aquilo nos desqualifica para influenciar, para falar, para ter voz. Mas Batseba nos lembra que quando Deus escolhe, Ele não se baseia nas opiniões humanas, nem nas críticas, nem no que já aconteceu. Ele levanta pessoas improváveis e dá a elas uma voz de autoridade. Aquela que um dia foi vista com desprezo, agora se tornava uma mulher ouvida e respeitada. Isso é graça em ação. É a forma como Deus mostra que o último capítulo da nossa história nunca é escrito pelos homens, mas por Ele. É importante destacar que, através de Salomão, a promessa feita a Davi de que sua descendência permaneceria para sempre no trono se cumpriria em Jesus Cristo. Ou seja, o impacto da vida de Batseba ultrapassou a sua geração. Ela não apenas foi restaurada em seu tempo, mas se tornou parte de uma herança eterna que alcança a todos nós até hoje. E isso nos convida a refletir. Será que já percebemos que nossas decisões de fé podem influenciar muito além da nossa própria vida? Será que já entendemos que, ao confiar em Deus, podemos deixar um legado que ecoa na eternidade? Essa percepção muda tudo. Porque se antes olhávamos para Batseba apenas como uma mulher envolvida em tragédia, agora a enxergamos como parte de um plano gigantesco, como alguém que carrega em sua vida a marca da redenção. E de certa forma, isso também fala sobre cada um de nós. Deus é especialista em pegar pessoas comuns, com histórias cheias de altos e baixos, e transformá-las em parte de algo grandioso. O que Ele fez com Batseba, Ele também pode fazer conosco. Por isso, quero que você pense em algo. Que área da sua vida você precisa entregar totalmente nas mãos de Deus para que Ele transforme vergonha em honra, dor em vitória, queda em novo começo? Essa é a mensagem central que a vida de Batseba grita para nós. Não importa como começou, o que importa é como Deus pode reescrever a sua trajetória. Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários a frase: Deus reescreve a minha história. Declare isso como um ato de fé, lembrando que, assim como aconteceu com Batseba, o Senhor pode transformar as páginas mais dolorosas da sua vida em capítulos de vitória e legado. Quando olhamos para a história de Batseba com um olhar mais profundo, percebemos que ela não é apenas sobre uma mulher que sofreu tragédias e experimentou redenção, mas também sobre como Deus escolhe instrumentos improváveis para deixar marcas eternas. Pense comigo, quantos nomes de mulheres aparecem na genealogia de Jesus? Pouquíssimos. No entanto, o nome de Batseba está lá, indiretamente citado como a que foi mulher de Urias. Isso é um detalhe que carrega uma revelação poderosa. Mesmo quando os homens tentam reduzir uma vida inteira a um erro ou a um rótulo, Deus usa justamente essa mesma história para mostrar sua graça.
Ele não apagou o passado de Batseba, mas transformou a sua história em um testemunho vivo daquilo que só o Senhor pode fazer. E aqui há um ponto que nos desafia profundamente. Quantas vezes nós também somos definidos por aquilo que deu errado? Quantas vezes carregamos os rótulos que outros colocaram sobre nós? Talvez você tenha sido chamado de fracassado, de alguém que nunca chegaria longe, de uma pessoa marcada para sempre por um erro ou por uma ferida. Mas a vida de Batseba grita em alto e bom som que Deus não termina o que começa com um ponto final escrito pelos homens. O Senhor é o autor que sempre pode reescrever, e quando Ele escreve, até mesmo os capítulos mais escuros se transformam em testemunhos de luz. Batseba, que começou sua trajetória marcada pela tragédia, acabou sendo lembrada como mãe de Salomão e parte da linhagem do Messias. É como se Deus tivesse dito: não importa como as pessoas enxergam você, importa como eu decido usar você. Isso muda tudo. E se você parar para pensar, essa é exatamente a mensagem central da Bíblia. Um Deus que pega o improvável, o quebrado, o rejeitado e o coloca em lugares de honra. É a história de José no Egito, de Moisés no deserto, de Davi atrás, das malhadas de Maria em Nazaré. É a mesma lógica divina que se repete em Batseba, a lógica da graça. Agora, imagine o impacto disso para nós, hoje. Porque não se trata apenas de uma história antiga, trata-se de um convite pessoal. Se Deus fez isso com Batseba, Ele também pode fazer com a sua vida. Talvez você olhe para trás e veja erros, traumas, perdas. Talvez ainda existam feridas que parecem impossíveis de cicatrizar. Mas a presença de Batseba na genealogia de Jesus é um lembrete de que o nosso passado não define o nosso destino. Ele é apenas matéria-prima para que o poder de Deus seja revelado. E isso nos leva a refletir de maneira ainda mais íntima. Será que já não está na hora de deixarmos que Deus transforme aquilo que ainda guardamos em silêncio? Será que não é tempo de entregarmos a Ele não apenas as nossas vitórias, mas também as nossas dores mais escondidas? Porque se há algo que a história de Batseba nos mostra, é que o Senhor não desperdiça nada. Ele pega até mesmo os capítulos mais sombrios e os transforma em parte de uma obra-prima. Eu quero que você receba essa palavra como uma chave espiritual. Não se trata apenas de aprender sobre uma personagem bíblica, mas de reconhecer que há um padrão divino sendo revelado. O mesmo Deus que transformou a dor de Batseba em propósito pode transformar a sua dor em testemunho. O mesmo Deus que colocou seu nome em uma linhagem eterna pode escrever o seu nome em histórias que impactarão gerações. E isso não é sobre mérito humano, mas sobre graça sobrenatural. Se essa mensagem tocou você, declare nos comentários a frase: minha dor será testemunho. Essa simples declaração pode ser o início de uma mudança de perspectiva, assim como foi para Batseba, que não deixou sua história terminar na tragédia, mas confiou no Deus que escreve novos começos. Quando pensamos em Batseba, é inevitável lembrar das marcas de tragédia que abalaram sua vida. Porém, o que poucos percebem é como, mesmo em meio à dor, Deus estava construindo algo que ultrapassava os limites do momento e se projetava para a eternidade. E é aqui que entramos em uma dimensão ainda mais profunda da sua história. A forma como ela se tornou instrumento de redenção e esperança para gerações futuras. Porque a vida de Batseba não se encerrou no escândalo com Davi, nem na perda dolorosa de seu primeiro filho. Deus ainda tinha capítulos a escrever, e cada um deles revela como o Senhor não apenas restaura, mas também honra aqueles que se rendem à sua graça. Perceba como a narrativa bíblica muda a perspectiva sobre ela. De uma mulher lembrada pela tragédia, Batseba se torna mãe de Salomão, um dos maiores reis de Israel. Mas mais do que isso, ela se torna parte da genealogia do Messias, Jesus Cristo.
Você já parou para pensar na grandeza disso? O nome de uma mulher ferida, julgada e estigmatizada foi inscrito na linhagem que traria ao mundo o Salvador. Isso significa que, mesmo quando os homens tentam apagar ou reduzir uma vida a um erro, Deus escreve uma nova identidade com suas próprias mãos. E não é exatamente isso que precisamos ouvir hoje. Quantas vezes a sociedade insiste em nos lembrar de nossos fracassos? Quantas vezes nós mesmos olhamos para trás e vemos apenas os capítulos manchados de dor, de escolhas erradas ou de perdas irreparáveis? Mas a história de Batseba nos lembra que, para Deus, esses capítulos não são o fim. Eles são o terreno onde Ele planta sementes de algo novo. É como se Ele dissesse: eu não apago sua história, mas ressignifico cada detalhe dela. O que chama ainda mais atenção é como Batseba se torna uma voz ativa na história da salvação. Não apenas uma personagem coadjuvante, mas alguém que exerceu influência real, intercedendo por seu filho Salomão diante do rei Davi e garantindo que a promessa do trono se cumprisse. Isso mostra que a redenção que Deus nos dá não é apenas interna, emocional ou espiritual. Ela também se manifesta em honra e em autoridade diante dos homens. Aquela que foi marcada pela vergonha, agora é levantada como uma mulher de influência e propósito. Esse detalhe nos leva a refletir sobre algo essencial. Quando Deus nos restaura, Ele não nos devolve apenas o que foi perdido. Ele nos coloca em lugares de destaque para que seu nome seja glorificado. Foi assim com José, vendido como escravo e depois exaltado no Egito. Foi assim com Jó, que após perder tudo, teve sua sorte restaurada em dobro. E foi assim com Batseba, que da dor mais profunda passou a carregar o privilégio de ser lembrada como mãe do Rei da Sabedoria e parte da linhagem do Rei dos Reis. E talvez, enquanto você me ouve agora, esteja se perguntando: mas será que Deus faria isso comigo também? Será que Ele pode transformar a minha dor em um testemunho de redenção? A resposta é sim. A vida de Batseba é um eco de esperança que atravessa séculos para alcançar você hoje. Porque se o Senhor usou uma mulher ferida e julgada para colocar em movimento seu plano eterno, Ele também pode usar a sua história, com todas as marcas, falhas e cicatrizes, para algo maior do que você pode imaginar. É aqui que a narrativa se torna pessoal. Talvez você se identifique com Batseba por carregar feridas do passado, marcas de escolhas erradas ou até mesmo dores que não foram provocadas por você, mas que ainda assim te atingiram profundamente. E talvez, como ela, você já tenha sentido o peso do julgamento humano, aquela voz que insiste em te lembrar do que deu errado. Mas assim como Deus olhou para ela e viu não apenas a tragédia, mas o potencial de redenção, Ele olha para você hoje com o mesmo olhar de graça. E eu quero te convidar a transformar esse momento em um ato profético. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: minha história não termina na dor. Essa frase não é apenas uma expressão simbólica, mas um posicionamento espiritual que, assim como na vida de Batseba, pode se tornar o início de um novo capítulo escrito pelas mãos de Deus. A redenção de Batseba não termina apenas em sua honra recuperada ou em sua presença marcante na genealogia de Jesus. O impacto da sua história ecoa como um lembrete poderoso de que Deus escreve linhas retas em páginas que os homens consideram manchadas. A mulher que começou sendo vista como símbolo de escândalo e tragédia, termina sendo lembrada como parte de um legado de esperança, graça e vitória espiritual. E isso não é apenas sobre ela, é sobre todos nós, porque a Bíblia não guarda essas narrativas apenas como registros históricos, mas como espelhos nos quais podemos enxergar nossa própria caminhada com Deus. Pense na força simbólica de Batseba estar na genealogia do Salvador. É como se o próprio Deus gritasse para a humanidade: eu não me envergonho dos seus erros, porque o meu amor é maior que a sua falha.
E não é exatamente isso que tantas vezes precisamos ouvir? Porque, no fundo, cada um de nós carrega algo que gostaria de apagar, uma decisão precipitada, uma fraqueza, uma dor. Mas o Evangelho nos mostra que Cristo não veio para escolher pessoas perfeitas. Ele veio para transformar os imperfeitos em testemunhas vivas da sua graça. É impossível falar de Batseba sem perceber que sua história carrega também um chamado para nós. Um chamado para acreditar que o que hoje parece uma ferida pode se tornar cicatriz de vitória, que o que agora pesa como culpa pode ser lembrado como testemunho. Quantos de nós ainda vivemos presos às narrativas que os outros criaram sobre nós? Quantos ainda carregam rótulos que não correspondem ao que Deus tem para suas vidas? A história de Batseba é a prova de que esses rótulos podem ser quebrados e que o olhar de Deus redefine a identidade de quem se rende a Ele. E veja como essa transformação não ficou restrita a ela. O filho que nasceu de sua união com Davi depois da tragédia, Salomão, não apenas herdou o trono de Israel, mas ficou marcado como o rei da sabedoria, o homem que pediu discernimento a Deus e foi atendido. Isso nos mostra que, mesmo de um passado doloroso, podem nascer frutos que abençoam gerações. Quantas vezes pensamos que os erros de ontem anulam o futuro de amanhã? Mas a vida de Batseba prova o contrário, que de cenários de dor podem brotar histórias de glória desde que entregues nas mãos do Senhor. Essa é a essência da redenção. Deus não se limita a limpar nossa história. Ele a transforma em algo que nunca poderíamos imaginar sozinhos. Ele pega a narrativa de tragédia e escreve capítulos de honra. Ele pega a vergonha e a converte em testemunho de vitória. E ele pega vidas que o mundo já descartou e as insere no centro do seu plano eterno. Quando olhamos para Batseba, enxergamos a nós mesmos, porque em maior ou menor escala, todos nós já fomos marcados por tragédias, erros ou até por dores que não escolhemos viver. Mas assim como ela, também podemos experimentar a força de um Deus que ressignifica cada detalhe. E agora, enquanto essa mensagem ecoa dentro de você, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se o que você ouviu até aqui falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu creio na redenção. Essa frase simples é um ato de concordância com aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. E mais do que um comentário, é uma declaração pública de que você não aceita mais ser definido pelo passado, mas sim pela graça de Deus, que restaura e transforma. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou ao seu coração de alguma forma. E eu quero te pedir algo especial. Não deixe que essa mensagem passe sem deixar um sinal da sua fé. Se você também acredita que Deus transforma tragédias em redenção, comente agora mesmo: eu recebo. Essa palavra será como um selo, uma declaração pública de que você toma posse da restauração que o Senhor tem para a sua vida. Aproveita também e já deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre esperança e redenção. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nenhuma das histórias ocultas da Bíblia que revelam lições profundas para a nossa caminhada de fé. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela, preparado para você continuar essa jornada de descobertas e revelações bíblicas que tocam a alma. Clique agora e siga comigo, porque Deus ainda tem muito mais para falar ao seu coração.